Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. Não vou falar como prometido na obra de ligação à Hora Estrada Municipal 227, em execução. E isto porque há um tema que mais diz a alguns, a quem só agora não cabe um xíxaro no cu, como dizem na minha terra, e que são aqueles que eu disse mais estarem com quem ganha. Ninguém me passou por coração, nem aliás me passaria, verbal ou escrita, na atual conjuntura política, nacional, regional ou local, para dizer o que vou só alinhavar, para enaltecer, para criticar, enfim, para, por momentos, dizer o que penso sobre os doutores António, o Costa e o Seguro. E até estaria em melhor posição para o fazer do que outros o vêm fazendo por aqui, por estes sítios, militantes do PS ou simpatizantes do PS ou do António, do Costa ou do Seguro. E isto porque, como independente, mas segura, Costa ou diferentemente socialista, consegui, de seguro, a então Secretário de Estado da Juventude, uma pousada da juventude, em património que se ia degradando, um hotel, e que ali se instalou. Vale o que vale, mas não digo a respeito. Com Costa, e claro que sempre tratei um e outro por amigos, que doutor, então, por meu colega, só o era, salvo erro, o doutor António Costa. Com o Costa, dizia, tive o privilégio de ter este último na minha companhia, nessa grande terra, hoje vila de Santa Cruz da Trapa. Se virem por aí um ministro que o era, digam-lhe, por favor, que eu me quero encontrar e com gosto com o doutor António Costa, disse eu então, na altura, num comício. Santa Cruz da Trapa, onde veio conviver connosco esse grande, ilustre e competente Ministro da Educação, professor Marçal Grilo. Este, com todos, sobretudo com as crianças, os meninos, e com os pais e avós destes, eles que, como Soeiro Pereira Gomes nos conta em Esteiros, nunca foram ou tiveram tempo de ser meninos. Já aqui dei os parabéns, sem com isso tomar partido, que ainda agora e no decurso da disputa não tomei nem tomo, a António José Seguro, por ter lançado um aceite a proposta de Assis para as primárias, desafiando para, também, no futuro, em outras circunstâncias ou atos eleitorais, regionais ou locais, fazer o mesmo. Que o Dr. António Costa, espero, se encoste futuramente ao desafio. E já agora, para tudo poder ser mais transparente e ou aberto à sociedade, mais democrático, no fundo, que apareçam os simpatizantes sem receios, a ombrear com os seus mais amigos do partido ou mesmo fora dele. Só assim, se o partido, PS ou outro, apoiar quem o apoia, o militante e ou apenas o simpatizante, o independente, mas defensor da essência dos ideais, sempre a escolha, o resultado aproxima o eleito do eleitor, não tirando a relevância ao partido e essência da democracia. O que há, isso sim, é um afastamento, uma fuga do aparelhisticamente correto, ou sempre seguido, para alcançarem o poder sempre os mesmos. O eleito, depois, deve continuar a respeitar os eleitores e todo ou todos aqueles com quem ele e com ele ombrearam em primárias, mas também deve ser respeitado por todos e, quiçá, não ostracizado por não fazer parte do aparelho ou não se querer inscrever no partido. Nunca ou quando é isso instado. É democrata e livre. Deixem-no ser, até que o povo julgue que, como democrata e até do partido, continuará a ser. Retomando o fio, o resultado das primárias, bem como o processo eleitoral, não poderiam assim merecer, por parte dos restantes partidos e seres político-pensantes,
quaisquer substanciais comentários, sob pena dessa luta, a dois, no caso, se transformar numa peleja contra o partido do governo, contra a maioria e contra aqueles que pensam de forma diferente, aos dois protagonistas PS. Daria assim aso a que a generalidade do nosso povo eleitor criasse a ideia que já havia não um candidato do PS a primeiro-ministro em eleições daqui a um ano, em circunstâncias de certo, e aliás, bem diferentes às de hoje, quer económicas, quer sociais, quer mesmo políticas. Mas que, afinal, pensava então o povo, ou seria levado a pensar, que já havia mesmo um primeiro-ministro para Portugal, pois ganhou na disputa não apenas com o seguro, mas a ou contra todos os críticos, a todos os diferentes partidos e militantes que lançaram uma campanha contra um problema interno do PS, dividido, pois claro. O PCP e o Bloco e outros só esporadicamente meteram prego na estopa. Mas quando um dos concorrentes, melhor que candidatos, a candidato a primeiro-ministro, teve o descaramento de propor a diminuição do número de deputados. Alto lá, que isto, aquilo e mais aquele outro. Isso é tentatório à democracia, etc, etc. Reforma do processo eleitoral, tendente, como as primárias já acima retratadas, à aproximação dos eleitos aos eleitores. Isso sim, desde que não haja diminuição, mas antes aumento de eleitos. Enfim. Depois, os apaniguados de um e outro candidato destas primárias, atacando na refrega ministros e governo da maioria, até ao nível local, e nesta rádio, verberaram contra os pedidos de desculpas de governantes, dizendo ser isso uma vergonha, um motivo para a admissão e para providências cautelares. Apoio-se ou não uma política. E os fazedores dessa política havemos de convir que o pedido de desculpas em determinadas circunstâncias ou clima de protesto, mesmo de revolta, acaba por ser um ato ou gesto digno e de coragem. Se assim não é, o engenheiro António Guterres, o primeiro PS a ganhar umas legislativas em São Pedro Sul, que também visitou, teve um gesto não pleno de dignidade, de coragem, talvez mesmo de arrependimento, mas um gesto execrável, imaginem, quando veio frontal e humildemente pedir desculpa ou julgar-se também responsável pela crise que desgraçadamente ainda vivemos. E o Dr. Jorge Coelho, agora apontado como um desculpável administrador da Motengil, para aqui rumou depois de se responsabilizar pública e politicamente e com pedido de desculpas por isso, pela dramática queda da ponte de Entre Rios, que ceifou a vida a dezenas de mártires do desleixo. Ao contrário, bem ao revoltante contrário, o Sr. Engenheiro José Sócrates, doutorado em filosofia lá para as estranjas francesas, aqui nos entra pela porta dentro, na RTP, um canal público, a berberar contra os governantes que se lhes seguiram, aqueles que pedem desculpa, acusando estes, mas com um descaramento político indesculpável, não pedindo desculpas ele próprio, que com esta só seguiria Guterres, e até nem deixaria mal o Dr. António Costa, que só com muito sacrifício conseguiu silenciá-lo, no que fez bem, pois o quiseram colar a ele, que nos gasta dinheiro a todos. O canal é público e os nossos impostos também vão para lá. E não é capaz de pedir desculpas. Finalmente, e aqui no nosso torrão, parabéns ao nosso grande diretor de serviços de urgência, Dr. Hélio Fresco, amigo dos 4 costados daquele Dr. António Costa, que comigo bem conheceu. É que, caro Hélio Fresco, ilustre médico e amigo, tu, como ninguém, mereces um especial elogio, não só por ter ganho o candidato que apoiaste, como por tu e eu termos sabido abraçar-nos num dos maiores pedidos de desculpa de que há memória neste país. O que outros menores não são capazes de fazer por, seguramente, te terem tentado pôr na prateleira, só por seres capaz de desculpar e seres desculpado. Não conseguirão jamais fazer-te vítima das suas próprias garras. A procissão vai no adro, pois desconfio que não chegará a entrar na igreja, pois a missa, pelas nossas almas ouvidas, é capaz de se dizer e ficar sempre na rua ou no chafurdo. Até para a semana.
Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda à sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.